Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre um tema muito interessante, um tema que a gente já não se vê mais falando em algumas igrejas. Amém? Se vocês puderem também, compartilha essa live, compartilha em nome do Senhor Jesus. Porque quanto mais você compartilha, mais as pessoas vão saber da verdade. Irmãos, vivemos em um tempo muito escasso da presença de Deus, até porque a gente vê hoje que no tempo atual, no século 21, que a gente está vivendo, a gente vê que existe muitas coisas nesse mundo que faz com que a pessoa seja atraída, e isso acaba afastando a pessoa de Deus. E um dos instrumentos que faz a pessoa ela se afastar de Deus são a tecnologia extrema, ou seja, aparelhos eletrônicos como o celular. Então, meus irmãos, precisamos despertar enquanto é tempo. Eu vou ler aqui um texto, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 2. Diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse texto está falando do anticristo, a qual a gente percebe que no versículo de número 1, o Cordeiro, ele abre o primeiro dos 7 selos, ou seja, existem muitas interpretações desse texto, porém entendemos pela Sagrada Escritura que aqui está falando acerca do anticristo. Pedro, quem vai abrir o selo, os 7 selos, é o Cordeiro, é Jesus. Jesus que vai abrir os 7 selos, que se encontra no capítulo 6, do verso 2 do livro de Apocalipse. E isso vai acontecer durante a grande tribulação, aonde a gente percebe que aquele que estava assentado, ele vai sair para vencer, ou seja, ele vai vencer por um tempo, por um período. O anticristo, nesse momento, ele vai ser uma pessoa que vai governar o governo mundial de todos os países. Ou seja, o anticristo vai ser um homem que vai governar todos os países que existem hoje, como Rússia, como a China, como o Brasil, como a Coreia do Norte, a Suíça. Ou seja, a gente percebe hoje que no tempo aí de urna, de votação, a gente vê que o presidente está fazendo de tudo para poder ganhar nas eleições. Isso quer dizer
que mesmo ele prometendo uma coisa que não vai cumprir, ele vai oferecer promessas falsificadas para poder ganhar. Isso vai acontecer no período da grande tribulação. O anticristo, ele vai oferecer um tempo de prosperidade, um tempo de abundância, um tempo de bens, mas ele vai querer algo em troca, e isso que ele vai querer é a alma da pessoa, é os recursos que a pessoa ela vai ter. Irmãos, aprenda uma coisa, isso aqui é muito sério. Aprenda uma coisa: Satanás, ele nunca vai dar uma coisa para uma pessoa sem querer nada em troca. Satanás, ele nunca vai dar riqueza para a pessoa, fama para a pessoa, mulheres para a pessoa, sem querer nada em troca. O diabo, ele sempre vai querer uma coisa em troca da sua alma, da sua vida. Irmãos, presta atenção. O diabo, Satanás, ele sempre oferece aquilo que é passageiro para querer aquilo que é eterno que Deus te deu. Vou repetir. Satanás, ele sempre vai querer, ele sempre vai te dar o que é passageiro para querer o que é eterno. Então, meus irmãos, o primeiro selo, cavalo branco com seu cavaleiro, representa o anticristo que vai seduzir as nações. Hoje, eu já vi pregadores falando, pastores, que o anticristo poderia ser o presidente da França, poderia ser outros presidentes de países, mas eu vou te provar que o anticristo não pode aparecer agora. Eu vou te provar, está escrito na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo de número 7, diz assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora detém. Então será revelado o perverso, ou seja, o mistério da iniquidade. Ele está dizendo que o anticristo já está em ação, porém, ele não pode ser revelado agora, por causa do Espírito Santo. O que está retendo, o que está impedindo o anticristo de ser revelado nesse tempo atual é o Espírito Santo. Mas quando se cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17, quando a gente subir no arrebatamento, aí vai se cumprir esse texto de 2 Tessalonicenses 2 e 7. Então, o anticristo, ele só vai ser revelado quando o Espírito Santo arrebatar a igreja. Pedro, quem vai arrebatar a igreja não é Jesus, não. Quem vai tirar o corpo de todos os cristãos é o Espírito Santo, aleluia. Não, é o Espírito Santo, aleluia. É o Espírito Santo que vai na Coreia do Norte, o Espírito Santo que vai arrebatar os cristãos da África, é o Espírito
Santo que vai arrebatar os cristãos dos Estados Unidos, é o Espírito Santo que vai arrebatar os cristãos do Brasil, é o Espírito Santo que vai arrebatar os cristãos da Suíça. Então, quando o Espírito Santo, quando o nosso corpo subir, a roupa vai ficar, o carro vai ficar, o dinheiro no banco vai ficar, ninguém vai levar nada, e quem ficar na terra durante o arrebatamento vai enfrentar o anticristo após esse período, que vai durar 42 meses, ou seja, quem ficar após o arrebatamento vai ter que ser morto em martírio pelo anticristo, se não aceitar a marca da besta, porque se você não aceitar a marca da besta, você vai ser perseguido e morto pelo anticristo. Todos que estiverem na terra vai ter que aceitar, senão vai ser morto. Então, dessa forma, o cavalo branco representa o anticristo se contrapondo a Cristo, ou seja, ele se apresentará como um pacificador e ganhará muitas vitórias. Ele seduzirá as nações e com seu domínio mundial será aclamado como invencível, ou seja, o anticristo, ele vai ganhar muitas vitórias quando ele estiver reinando sobre o mundo. Porém, nesse momento, ele vai ser aclamado como invencível. Cristo vai proclamar o anticristo, vai trazer, porque ele vai resolver os problemas das pessoas. Hoje você percebe que os maiorais, se resolver algum problema, mesmo se estiver errado no pecado, a pessoa a si mesmo aceita. Exemplo, a gente vê hoje que por cara ganhar uma votação, por cara ser aceito na sociedade, na população, ele apenas entrega uma cesta básica, entrega um benefício, e mesmo assim a pessoa ela aceita. Irmãos, assim também vai ser a era do anticristo. Então, no verso 9 de Apocalipse, de 2 Tessalonicenses, segundo ele vai agir, o anticristo, segundo a ação de Satanás com poder, sinais e maravilhas enganadora, ou seja, na grande tribulação, o anticristo, ele vai agir com poder, operando milagres, tudo isso pela a permissão de Deus, é Deus que vai permitir. Porém, no capítulo 19, do versículo 20 de Apocalipse, ele terá um poder limitado, um tempo determinado, o qual foi lhe permitido agir, mas quando o tempo dele acabar, vai se cumprir Apocalipse 19, 20, e Deus lançará o falso profeta, o anticristo,
e o diabo no lago de fogo e enxofre. Aleluia! Você não entendeu? O diabo vai ser lançado no lago de fogo. O anticristo vai ser lançado no lago de fogo e o falso profeta também. Então, esses seres já são derrotados pelo nome de Jesus. A gente serve o maior, a gente serve o maior, que é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.